mobilete é um veículo que marcou a vida de muita gente. Um pouco maior do que uma bicicleta, um pouco mais forte do que um liquidificador. A mobilete foi um dos objetos de duas rodas mais bem-sucedidos na história do século XX. Esse review é uma homenagem a essa pequena joia do desenho industrial francês. Sua fama e conquistou os corações ao redor do mundo por ser leve, simples de pilotar e econômica. Seu projeto começou a ser concebido antes da Segunda Guerra Mundial, durante a era de ouro do desenvolvimento da sociedade industrial. O conceito não era novo. Desde a década de 1940, engenheiros já se dedicavam a conceber um veículo com as características da mobilete. Nessa mesma época, surgiram projetos de automóveis e motocicletas que até hoje habitam o imaginário e o repertório mundial automotivo. Entre as décadas de 1930 e 1950, ali entre a Segunda Guerra e o seu final, os alemães estavam desenvolvendo o Fusca, os italianos estavam fazendo lá o Fiat 1100, o Fiat 127, todos os seus derivados. E todos estes europeus estavam tentando reproduzir os feitos de um tal Henry Ford nos Estados Unidos da América, que no início do século fez carros para as massas, desenvolvendo a indústria daquele país e criando um modelo de desenvolvimento industrial que todo mundo quis copiar. Era a construção da sociedade industrial do século XX. Vale abrir um parêntese aqui e contar uma história de um outro pequeno notável francês. Desenvolvido desde a década de 30, o Citroën 2 Chevaux tinha sido encomendado à fabricante francesa antes da Segunda Guerra. Por motivos de invasão nazista, o projeto foi suspenso até 1948, quando foi retomado pela Citroën, que nessa ocasião havia sido adquirida e era controlada pelo grupo Michelin, na França. Na especificação original do 2 Chevaux, foi dada a instrução aos engenheiros para que desenvolvessem um carro adequado para as condições do país França no pós-guerra. Um 2 Chevaux deveria ser capaz de transportar 2 adultos sentados e mais um saco de batatas de 50 kg a 60 km por hora. E não é só isso. Uma outra prova de valor que o 2 Chevaux deveria se sujeitar era conseguir carregar uma caixa de ovos no porta-malas enquanto percorria um campo recém-arado. Tudo isso contribuiu para a mística ao redor deste icônico projeto e nos dá uma dimensão do que pensava o público consumidor francês médio dessa época, que vivia fundamentalmente no campo, em um país com as estruturas viárias todas capengas, que não podia se dar ao luxo de gastar muita gasolina para se deslocar. Uma das famas do 2 Chevaux é o fato dele ter um sistema de suspensão completamente único e dizem por aí que é impossível capotar um 2 Chevaux, a não ser que você tente capotá-lo de ré. Para chegar na mobilete a gente precisa falar da Moto Bécane. Moto Bécane era uma empresa detentora das patentes e da marca Mobilete, conseguiu em 1959, depois de quase 20 anos produzindo a sua motoneta, lançar um produto que, além de prático e confiável, ainda era simpático e seguro. A Mobilete atingiu sua maturidade como projeto com o lançamento do modelo AV88, conhecida na França como Le Bleu, ou a Azul. Ela tinha o conhecido quadro de estrutura tubular, rodas ranhadas, um carburador Delorto de 15 mm e um motorzinho com capacidade de 49 cm3 e autonomia perto dos 300 km com um único tanque de combustível. Além de um acabamento primoroso que fizeram a fama deste modelo até hoje cultuado por entusiastas, colecionadores, curiosos e apaixonados pelas mobiletes. O projeto da Mobilete foi muito bem sucedido durante os quase 50 anos da sua produção em todo o mundo.
Embora a internacionalização para valer da marca e do conceito tenha se devido em grande medida ao fato da França ser um império colonial, pelo menos até os anos 50, os processos de independência, principalmente da Argélia, fecharam uma grande porta para a exportação das mobiletes por um tempo, até que a empresa conseguisse outros canais para exportar e licenciar as motonetas mundo afora. A marca, que já era amada e adorada por franceses, veio a portar em terras tupiniquins no início dos anos 70, antes da proibição sumária da importação de veículos em 1976. Alguns anos depois, seria produzida e vendida aqui no Brasil pela Caloi, a versão AV7 da mobilete. 2 ou 3 anos depois, lá para 1978, a produção foi nacionalizada, respeitando a política de reserva de mercado imposta pelos ideólogos do regime ditatorial que o país viveu entre 1964 e 1985. Foi nessa época que os Dodge, Sincas, Opalões e Rurais tiveram uma severa baixa na procura em favor de carros mais econômicos. A Ford surgiu com o Escort e o seu motor CHT, a Chevrolet com o Chevette, a Volkswagen com seu motorzinho AP, que começava a equipar os novos carrinhos da família Gol. A Honda, nessa época, lançou a CG 125, moto que é obra dos engenheiros da Honda do Brasil, enquanto a Yamaha optava por manter a sua linha mundial de veículos de 2 tempos, e aí as TTs, as RX, até a nacionalização das DTs, ali perto já dos anos 80. Ao chegar no Brasil com este novo produto para o mercado local, a Caloi precisou contratar uns bons publicitários e encontrar bons argumentos de venda. Esta foi a primeira propaganda da marca aqui. Está pronto o café, mãe? Pega a mobilete e vai buscar o pão. E os refrigerantes? Também não posso lembrar de tudo, né? Pega a mobilete e vai buscar. Marquinhos, não vai embora sem buscar o meu jornal, tá? Pô, só tem eu nessa casa. Vamos lá, onde é que esse jornal? Mobilete Caloi, a melhor opção para o segundo, terceiro ou quarto veículo da família. Peraí. Ainda bem que você chegou. Vou comprar alguma coisa pra gente comer e volto já. Vai. Já volto. Tem uma Mobilete Caloi em casa. A família toda vai gostar. Vá de Mobilete Caloi. É só acelerar. Ao invés de mirar no mercado rural e botar ênfase na praticidade e elegância das motonetas, os marqueteiros brasileiros resolveram apelar para a economia de combustível, já que estávamos em um momento de crise do petróleo, mas principalmente, já que somos o país do jeitinho, apelar para uma brecha na legislação de trânsito que exigia habilitação para pilotar apenas modelos acima de 50 centímetros cúbicos. De forma providencial, a mobilete se encaixava em um segmento de mercado altamente privilegiado, de uma classe média urbana e rica, que podia se dar ao luxo de adquirir um veículo extra que poderia ser utilizado por toda a família, inclusive por crianças. O clima da propaganda, ambientado em um condomínio onde o papai é funcionário público, mamãe é dona de casa, e o pequeno Enzo dos anos 70, que neste contexto chamava-se Marquinho, sonhava com a carreira de engenheiro e era o centro das atenções e o gancho de venda dos marqueteiros. Cabia, portanto, ao jovem se entusiasmar com a possibilidade de ter o seu primeiro veículo atazanando a família para que ele adquirisse a sua tão desejada mobilete. Soma-se a esse apelo de vendas, sob o pretexto de servir a família cumprindo pequenos trajetos até a padaria quando solicitado, já que nessa época ainda não havia um serviço de delivery pela internet. Mobiletes no Brasil, longe de ser bens utilitários, eram vendidas como acessórios de luxo, símbolos de status, que diferenciavam nos subúrbios as famílias bem-sucedidas das não tão bem-sucedidas assim. Se aos 13 anos de idade o Marquinho tivesse a sorte de ganhar uma mobilete de presente, ele só não venceria na vida se fosse muito desmiolado. Curiosamente, essa forma de introduzir a mobilete, que era de fato um veículo simples e barato, não mais do que isso, com esta roupagem de bem de luxo,
criou entre duas empresas, na década de 70 e 80, uma guerra comercial. De um lado a Monarch, do outro lado a Caloi, brigando por essa fatia crocante do mercado de ciclomotores no Brasil. Muita gente não sabe, mas a concorrente direta da Caloi, aqui no Brasil, a Monarch, era uma empresa sueca, não era uma empresa brasileira. Desde os anos 1950, eles já produziam motocicletas na Europa. Eles tinham modelos de 125, 250, até 600 cilindradas. A fábrica foi atraída para o Brasil durante os anos 70 pelas possibilidades oferecidas aos capitalistas industriais pelo projeto de industrialização tardia e mal acabada dos militares no Brasil, e para manter suas operações simples e lucrativas aqui no país, optaram inicialmente por fabricar apenas bicicletas, isso até a chegada da concorrente Mobilete, da Caloi. Na Europa, desde a década de 50, mais precisamente desde 1951, a Monarch já tinha experiência na produção de motonetas. Eles tinham um produto chamado Monaretta, que era muito semelhante à mobilete francesa. E o momento auspicioso da elevação repentina dos preços de combustíveis fizeram a busca pelos modelos mais econômicos de 49 cm3 explodirem em procura. A Monarch decide então ressuscitar a Monaretta, agora adaptada ao mercado brasileiro, vindo equipada com um motor de fabricação alemã, desenvolvido por uma empresa chamada Sachs, para poder fazer concorrência direta à Caloi. Em cada lado das trincheiras dessa guerra comercial, um grupo de capitalistas empurrava para o mercado brasileiro a sua motoneta de 2 tempos. Essa loucura da mobilete só terminou lá pelos anos 90, com a chegada das scooters japonesas. E não foi só no Brasil. Na França, a Motomecanique era a empresa detentora da marca Mobilete, uma empresa muito bem estabelecida, fazendo mobilete sem parar desde os anos 50, foi adquirida pela Yamaha. No Brasil e em outras partes do mundo, no entanto, muitos clones desses pequenos motores e dessa tecnologia simples das mobiletes seguem sendo produzidos até hoje, como é o caso dessa WRX 75cc. Trata-se de uma bikelet, que nada mais é do que uma mecânica de mobilete montada num quadro mais parecido com o quadro de uma bicicleta. Andar em uma mobilete, uma monareta, uma motoneta clonada é uma experiência engraçada. É um veículo extremamente limitado, mas talvez por isso mesmo extremamente divertido. De fato, é um brinquedo. Adaptações e melhorias nesses motores com peças de, abre aspas, competição, fecha aspas, geralmente não conseguem empurrar essas motonetas a velocidades muito superiores aos 70 km por hora. Porque além disso começa a ficar bem perigoso, extremamente barulhento. Uma linha de peças de preparação para mobiletes recebem a marca Doppler. A Doppler é uma empresa francesa que desde o final da década de 80 desenvolve componentes de motor e peças para preparação de mobiletes com o compromisso de fazê-las populares. Eles fabricam embreagens, escapamentos, além de pistões e kits de motor, componentes amplamente copiados e difundidos entre entusiastas, tunadores e compradores de sites amarelos aqui no Brasil,
fartamente disponíveis para quem quiser comprar. Para falar dos tipos de pessoas que em 2024 se interessam por mobiletes, dá para ficar na categoria dos Enzos de subúrbio, colecionadores e também de tiozinhos frustrados de não terem a oportunidade de ter possuído uma mobilete aos 13 anos e buscam nada menos do que reparação histórica depois do advento da calvície ou da meia-idade. Não importa se é um clone, uma bikelete, se é uma raríssima Motomecan Le Bleu AV88, ou uma V7, ou a Monarch AVX, ou mesmo uma Caloi XR50 com as modernidades dos anos 80, farol quadrado e cores contrastantes, a minha recomendação geral é que busquem dar uma volta em uma dessas. É uma experiência interessante que remete a um passado que nunca mais voltará. Da sua concepção como um veículo utilitário para caipiras franceses na década de 50 a acessório de luxo para famílias abastadas da Granja Viana, cada motoneta de 2 tempos conta por meio dos seus estralos histéricos e da sua temerária estabilidade a história de um verdadeiro monumento do desenho industrial e do desenvolvimento da indústria e da sociedade do século XX. Certamente uma mobilete é a porta de entrada para várias outras drogas mais pesadas da lasanhagem. Mecânica, customização, passeios, clubismo e diversão que só quem é apaixonado por motos e motores sabe como é bom. Um brinde à mobilete, vida longa à monareta em todas as suas formas e um abraço a quem acompanhou esse vídeo até aqui. Tchau, tchau!